Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Mateus 20, a partir do versículo 20 até o versículo 28. Mateus 20, de 20 a 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, é porém para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, seja esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos abençoe neste tempo de meditação, que essa palavra possa nos abençoar aqui neste momento. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja aqui conosco neste momento e nos abençoe, Senhor. Que a tua palavra possa encontrar um lugar dentro de nós e que o teu Espírito possa agir em nós e através de nós. Em nome de Jesus pedimos. Amém. Meus irmãos, nós estamos falando aqui nestes últimos domingos sobre uma série de mensagens intitulada Teu Reino. Eu tenho falado com os irmãos aqui sobre a chegada do reino de Deus aqui na terra. Aquele momento oportuno em que toda a profecia do Antigo Testamento se cumpriu. Aquele momento da história em que Deus olhou para a humanidade e falou: chegou a hora de eu salvar aqueles que eu escolhi para mim. Por que alguém precisa de salvação? Às vezes a grande dificuldade das pessoas que nos cercam é justamente essa questão: por que eu preciso de um Salvador? A palavra de Deus deixa bem claro para nós que a partir do momento em que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram no paraíso, todos nós recebemos em nós a raiz do mal. É muito complicado o ser humano viver a sua vida e ele não perceber que enquanto ele vive a sua vida, por mais digna, honesta e correta que sejam muitas das suas decisões, ele ainda continua sendo um inimigo de Deus. O pecado faz a separação entre o homem e Deus, mas Deus resolveu cuidar daquilo que nós não tínhamos condições de cuidar, e Ele envia o seu Filho. O seu Filho vem à terra, nasce homem como a gente. Ele era 100% Deus e 100% homem, e no momento da história, então, Ele habita entre nós. Diz João que Ele habitou entre nós, o evangelista João, que Ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e aquilo que Ele fez entre a humanidade foi histórico. Meus irmãos, nunca pisou na terra um homem como Jesus, nunca. Nós olhamos para Jesus e nós
percebemos muito da sua característica divina. Ele fazia milagres, ele transformava momentos, ele salvava pessoas, ele ressuscitou mortos, ele mesmo venceu a morte, e nós olhamos para essa figura divina e nós nos maravilhamos com essa figura divina. Mas, meus irmãos, Jesus era homem, ele tinha o DNA humano. Jesus foi gerado dentro de uma mulher. Jesus nasceu um homem como a gente. Jesus precisou ser carregado no colo, ele precisou mamar, ele precisou ser trocado quando ele fez as suas necessidades. Jesus precisou ser cuidado provavelmente algum tombo, alguma queda. Jesus precisou ser alimentado pelos seus pais. Jesus precisou ser protegido como uma criança. Você às vezes para pensar Jesus criança. Eu fico tentando imaginar aquela maravilha daquela criança. Uma criança sem pecado, uma criança perfeita, uma criança que trouxe a transformação de Deus para a humanidade. Jesus cresceu um pouquinho, ficou com 12 anos de idade. Meus irmãos, ele foi levado para o templo para conhecer o templo de Jerusalém. Os pais dele fizeram essa viagem de Nazaré até Jerusalém, que era uma viagem um tanto quanto longa a pé. E de repente, quando eles voltaram para a cidade deles, eles perceberam que Jesus não estava com eles. Jesus tinha 12 anos, ele era um menino, adolescente, naquela transição entre a infância e a juventude. E depois de algum tempo foram perceber que Jesus estava entre os doutores, entre os entendidos da palavra, falando como alguém que tinha autoridade. Imagina um menino de 12 anos no templo, falando maravilhas que as pessoas se admiravam. A palavra de Deus então narra quando ele era uma criança, bebê, com 8 dias, quando foi consagrado. Narra quando ele tinha 12 anos, que foi para o templo. E depois há um espaço de tempo entre os 12 anos e os 30 anos, que não é relatado nada acerca de Jesus. Provavelmente nesse período Jesus aprendeu a profissão de José. Provavelmente Jesus ajudava em casa. Provavelmente Jesus tinha amigos na aldeia ali que ele morava, em Nazaré. Jesus se relacionou com pessoas o tempo todo. Jesus abençoou a vida das pessoas o tempo todo. Ele era uma luz tão forte que ele não poderia ser escondido dentro de um lugar, mas ele estava em todo canto, abençoando as pessoas que estavam ao seu redor. Eu queria ter tido um amigo como ele. Aos 30 anos de idade, um pouco antes de ele começar o seu ministério, o primo dele começa a falar as palavras como que de um antecessor, anunciando que o reino estava por vir. Um primo dele, chamado João Batista, começa a pregar a seguinte mensagem: arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, está próximo o reino dos céus. As pessoas ouviram aquela mensagem e elas se inflamaram com aquela palavra poderosa. Meus irmãos, porque se há algo que inflama o nosso coração, é uma mensagem que vem da parte de Deus. As pessoas começaram a seguir João, o Batista, e enquanto ele pregava uma mensagem de arrependimento, existia algo que ele fazia um batismo. Ele levava as pessoas até ao rio, e ele derramava água sobre a cabeça das pessoas, batizando aquelas pessoas para o início de uma nova jornada. O batismo era o selo de um novo momento. Se até agora eu estou esperando o reino, a partir deste momento eu tenho certeza que o reino chegará. As pessoas começaram a ser batizadas, as pessoas estavam vivendo um período de agitamento em Israel, principalmente nas regiões ali perto de Jerusalém, e há um novo movimento começando, uma nova história de Deus começando. Há algo de Deus que estava por vir, e as pessoas ansiosas aguardavam a chegada deste reino. Você já recebeu a notícia de que talvez daqui a alguns dias, daqui a umas semanas, daqui a alguns meses, vai chegar alguma coisa extraordinária na tua vida?
Está para chegar um bebezinho lá em casa. Tem dia que eu olho para a Kelly olha para mim e nós falamos assim: por que já me chegou, né? Nós ansiamos, nós desejamos as coisas, as expectativas, aquilo que nós depositamos, a nossa esperança, nós esperamos ansiosamente. Existem pessoas que perdem o sono, às vezes elas ficam noites sem dormir, na expectativa de alguma coisa boa que está por vir. E no meio desse alvoroço todo, então, Jesus chega até João Batista e ele é batizado. E quando a água desce sobre aquele homem, Deus, há uma voz do alto que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Foram perguntar para João Batista: João Batista, nós queremos seguir agora ele, o que fazemos? João diz: eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés. E meus irmãos, milhares de pessoas foram abençoadas, transformadas e impactadas pelo rei que estava entre os seus servos. Aonde que eu quero chegar? Às vezes, nós estamos tão envolvidos no meio dos homens do reino de Deus, nós estamos tão maravilhados com as mensagens que vêm da parte de Deus ao nosso coração, nós estamos tão envolvidos na comunidade dos discípulos, nós estamos tão envolvidos nesta obra que nos cerca, que nós começamos a perder o foco do que realmente é pertencer ao reino de Deus. Chegou então um dia a mãe de 2 dos discípulos de Jesus. Nem o nome dela aqui diz, né? Só fala que ela era a mulher de Zebedeu, que era pai de Tiago e pai de João. Não o Batista, mas o que escreveu os evangelhos. Tiago e João eram 2 dos discípulos mais próximos de Jesus. Provavelmente esta mãe aqui, quando estava na casa dela, ouvia algumas vezes os relatos das histórias incríveis que os seus filhos Tiago e João estavam vivendo. Sabe quem eram Tiago e João? Eram pescadores que foram chamados por Jesus para abandonar tudo e segui-lo. Uma reviravolta tinha acontecido na vida desses 2 homens. Provavelmente eles tinham ali uma parceria, como que um empreendimento da área da pesca, com Pedro e com André, que eram amigos de Tiago e João, que também foram chamados para ser discípulos de Jesus. A vida desses homens tinha transformado demais, uma transformação radical. Se durante muitos anos da vida eles tinham sido pescadores, e provavelmente por herança de seu pai Zebedeu, agora eles já não eram mais pescadores, eles eram um grupo de homens que pertenciam a um novo projeto, um projeto inovador, transformador. Um homem que passava entre os homens dizia: eu sou o Filho de Deus, eu estou aqui para realizar a obra do meu Pai, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a água da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo. Esta mulher deve ter sido inflamada por estas boas novas, por este novo projeto de vida, por este novo empreendimento na história da vida dela e dos seus filhos. E um dia então ela resolve fazer um pedido inusitado para Jesus: Senhor, quando chegares no teu reino, porque ela também estava aguardando o reino, coloca um filho meu à tua direita e outro filho meu à tua esquerda.
Se tem alguém que sabe fazer pedido, é mulher, né? Mulher não faz rodeio. Ela chega e olha para Jesus e fala assim: se alguém merece participar disso e receber os benefícios disso, são meus dois filhotes, meus filhotões. Olha, esses meninos são bons, mas são bons mesmo. Mineirinho, né? Falando, acho que eles são bons, né? Pode confiar nos meninos, pode colocar eles. Eles têm todas as virtudes para serem os melhores conselheiros, um à tua direita e um à tua esquerda. Quando esse pedido acontece, Jesus fala assim: olha, quero só te falar um negócio, você não sabe o que você está pedindo. Vocês podem beber o meu cálice? O cálice era o copo que o rei oferecia aos que estavam mais perto dele, ok? Num banquete, tomar o cálice do rei é ser o principal convidado da festa. E Jesus faz uma pergunta então: vocês estão dispostos a beber do meu cálice? Sim, claro que estamos. E aí Jesus então responde para aquela mulher e provavelmente para os filhos que estavam ali na espreita: então vocês beberão do meu cálice. Meus irmãos, o problema é que beber do cálice de Jesus é participar do sofrimento, é participar da entrega dele em favor da humanidade. E esta palavra que eu quero trazer aqui para esta noite, num momento tão importante que nós estamos vivendo dentro da comunidade dos discípulos cristãos. Meus irmãos, não há nada de mais importante na época do Natal do que nós vivermos esta mensagem poderosa. Se Deus veio até nós e se entregou em favor da humanidade, é isto que a igreja é desafiada no presente tempo: se entregar em favor da humanidade. Nós estamos percebendo que há uma inversão desses valores. Abrir as portas de uma igreja atualmente é altamente rentável. Muitas das pessoas que procuram discípulos para as suas comunidades, para encher os seus bolsos. Quantos são os exemplos atualmente do desgaste que nós temos da imagem do povo de Deus, porque olham para nós e acham que todos nós somos uma farinha do mesmo saco, que só estamos interessados em sugar o que as pessoas podem oferecer. Meus irmãos, o povo de Deus não foi chamado para isso. Nós fomos chamados para entregar algo de valoroso e precioso para as pessoas que estão ao nosso redor. Quando você ouve o Jesus homem falar, o que ele fala? Sirvam. O que ele fala? Cuidem dos pobres. O que ele fala? Se amem. O que ele fala? Cuidem uns dos outros. O amor que vocês têm por mim será manifestado quando vocês amarem uns aos outros. Meus irmãos, participar do reino de Deus é transformar a nossa vida, sermos transformados por Deus para vivermos de uma nova maneira. Isso foi tão verdade na igreja do primeiro século, que quando as pessoas chegavam na igreja e elas começavam a participar daquele reino de Deus instaurado entre os homens, nada mais valia para eles. Então eles vendiam os seus bens, vendiam as suas propriedades, eles distribuíam aquilo que eles arrecadavam entre eles, eles cuidavam dos pobres, eles cuidavam das viúvas, eles cuidavam das necessidades das pessoas que os cercavam. Esses dias eu estava lá em casa imaginando o quanto da minha vida pessoal, e aí eu falo eu, homem, Alan, o quanto da minha vida pessoal eu realmente tenho gasto e eu tenho entregue
para as pessoas que estão ao meu redor. O quanto das minhas finanças de fato não são só minhas. O quanto do meu tempo eu tenho me envolvido com pessoas. O quanto da minha família eu de fato tenho entregado para este mundo, para essas pessoas que me cercam. O quanto eu, como homem, como cristão, como servo deste reino, tenho feito o que Jesus fez. E eu cheguei a uma triste conclusão pessoal: eu posso oferecer mais do que eu tenho oferecido. Meus irmãos, depois de alguns anos perto de Jesus, nós começamos a imaginar qual que é o lugar que nós sentaremos com Ele. Depois de alguns anos com Jesus dentro da igreja, nós começamos a nos valorizar muito. Nós começamos a achar que de fato, de alguma maneira, eu sou merecedor da graça dele na minha vida. Depois de alguns anos na comunidade dos discípulos, nós começamos a olhar para o lado de lá como um mérito nosso, pelo nosso esforço no dia a dia. Você sabia que você não vai para o céu porque você vem no domingo? Você não vai para o céu porque você vem no culto? Você não vai para o céu porque você faz alguma coisa? Você vai para o céu se você crê em Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Meu irmão, isso não é um mérito humano. Eu não tenho mérito nenhum de estar aqui à frente neste momento e ter a liberdade e o privilégio de transmitir a palavra de Deus. Isso é o que Deus quer para a gente. Um dia eu estava cantando junto com um grupo de louvor. Eu era bem adolescente na época, devia ter 16, 17 anos. Eu estava cantando numa igreja muito legal lá em Rio Claro, e eu estava ministrando junto com os meus irmãos ali, e nós cantamos uma música. Eu acho que eu já falei isso aqui em algumas ocasiões. Nós cantamos uma música que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Nós cantamos essa música aqui algumas vezes. Um pastor já com quase 70 anos foi convidado para ministrar a palavra naquele culto. Terminamos o momento do louvor, ele me chamou à frente e falou: ô jovem, vem aqui. Aí eu olhei assim: é você aí, do violão. Olha aqui. Aí eu parei de frente com ele, olha dentro do meu olho e fala: se você olhar para mim, você não vai achar nada de bom mesmo. E depois de 70 anos de crente, 30 e poucos anos como pastor, fiz isso na minha vida. Você olha para mim e você não acha nada de bom mesmo? Eu olhei para aquele senhor e eu não falei nada para ele. Mas sempre que eu penso nessa história, eu fico pensando o quanto nós achamos que ao longo da nossa caminhada, de fato, nós começamos a ter algum mérito. Meu irmão, sabe o que nos diferencia hoje de estarmos aqui na presença de Deus, cantando louvores a Ele, adorando, orando, vendo a luz de Cristo brilhar na nossa vida, ouvindo esta mensagem, estando aqui conscientes de que Deus está entre nós, para alguém que não está aqui? Sabe o que nos diferencia? É o que Deus fez por nós. Sabe o que eu gostaria de ter nesse Natal? Eu gostaria que mais pessoas aqui na nossa cidade, elas recebessem o que nós já recebemos. O meu desejo é que mais pessoas na cidade americana, mais pessoas da minha rua, mais amigos meus que eu compartilho a minha vida, mais familiares meus que estão longe da presença do Senhor, mais pessoas queridas de perto e de longe, neste próximo domingo da virada, no período em que nós celebraremos a ceia, da festa, da celebração, essas pessoas olhassem para Cristo e falassem: Ele é o meu Senhor. Eu creio, a minha fé está nele. Meu irmão, eu e você só podemos falar isso porque Ele nos amou primeiro. Diante disso tudo, meus irmãos, eu quero dar algumas orientações, algumas atitudes práticas para mim e para você. Quando nós pensamos no reino de Deus,
maior é o que mais serve. Quando você pensar nos grandes homens da história da igreja cristã, quando nós pensamos ali nos primeiros discípulos, na igreja primitiva, quando nós pensamos em figuras tão extraordinárias como foram João, como foram Pedro, como foram Paulo, como foram tantos outros personagens, meus irmãos, eles serviram e eles pagaram um preço muito alto por estarem perto de Deus. A história da igreja do primeiro século, ela não pode ser contada sem o sofrimento, sem a dor, sem os chicotes, sem as tantas decapitações, sem os crentes sendo esquartejados, derramando o seu sangue, se entregando por uma causa, a causa de Cristo. Os nossos irmãos do primeiro século, eles foram queimados, eles foram torturados, eles foram perseguidos, eles eram presos. Os maiores, os grandes personagens, aqueles homens que nós olhamos e falamos, de alguma maneira eu quero fazer um pouquinho do que esse aqui faz. Esses, meus irmãos, pagaram um preço muito alto. Quando nós pensamos na história da igreja cristã ao longo dos últimos séculos, a reforma protestante do século XVI, ela só aconteceu pela graça de Deus. Meus irmãos, já estava decretado a prisão de Lutero, quando ele foi meio que raptado por amigos do bem, e levaram ele, esconderam ele. O nosso reformador calvinista, João Calvino recebeu cartas de prisão na França, o seu país. Ele precisou se ausentar ali do lugar que ele vivia e ir um pouco mais para longe. Houve uma barbárie no século XVI, a morte de cristãos huguenotes. A noite de São Bartolomeu, na França, foi uma matança de quase 70 mil irmãos nossos, porque creram em Deus. Meus irmãos, o primeiro culto protestante no Brasil aconteceu em 1555, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Sabe o que aconteceu com aqueles 4 homens que fizeram o primeiro culto protestante no Brasil? Um foi um traidor, 3 morreram. Derramaram o seu sangue na Baía de Guanabara. Quase 300 anos depois, em 1859, 300 anos depois praticamente, chegou o nosso primeiro pastor presbiteriano aqui no Brasil, Simon, um jovem com 26 anos de idade. Ele tinha uma carreira brilhante pela frente, a família dele era uma família abastada nos Estados Unidos, ele pisou em solo nacional, e ele viveu aqui no Brasil só cerca de 7 anos. Ele foi morto por uma doença desse país, a febre amarela. Se ele tivesse ficado no país dele, ele não teria morrido de febre amarela. Hoje, dia 17 de dezembro, nós comemoramos o dia do pastor presbiteriano. Eu recebi homenagens aqui pela manhã, bilhetinhos, abraços e o carinho dos irmãos. E nós só comemoramos o dia do pastor presbiteriano no dia 17 de dezembro. Todas as outras igrejas comemoram em outra data, uma data eu acho que em junho. A igreja presbiteriana do Brasil comemora dia 17 de dezembro, porque o nosso primeiro pastor brasileiro foi ordenado no dia 17 de dezembro de 1865, José Manuel da Conceição. O José Manuel da Conceição foi um padre que se converteu. Ele era chamado lá na região de Rio Claro, o padre protestante. Ele estava em Rio Claro e ele era um padre que ensinava a Bíblia. E havia naquela época uma crise entre os católicos e os protestantes. E o José Manuel da Conceição foi chamado ali na região de Rio Claro de padre protestante. Ele foi retirado da paróquia de Rio Claro e foi mandado para Brotas. Sabe qual foi o problema? Tinha uma família lá em Brotas, que era uma família de protestantes. E aqui na nossa região, a primeira igreja presbiteriana foi a igreja de Brotas. Meus irmãos,
Sabe como morreu José Manuel da Conceição? Morreu numa de suas várias viagens. Ele não parava. Ele ia de casa em casa, ele ia de lugar em lugar, ele ia de vila em vila, ele ia de cidade em cidade, anunciando o Evangelho do Reino. Numa dessas viagens ele adoeceu e morreu. Ele morreu num lugar que ninguém conhecia ele. Ele morreu e quase que foi enterrado com um indigente, até que houve uma reviravolta lá e conseguiram identificar que aquele homem que tinha acabado de morrer naquele lugar era o reverendo José Manuel da Conceição. Meus irmãos, nós somos chamados para sermos servos. O maior lugar no reino de Deus é o serviço. Não há nada de mais poderoso e precioso do que servir. Eu quero te incentivar a servir. Servir está fora de moda, porque servir no reino de Deus é você se entregar completamente. A maior parte das pessoas atualmente trabalham, não é porque elas gostam da profissão dela, não é porque elas são vocacionadas para aquilo, elas trabalham porque elas são remuneradas bem para aquela função. Nós somos chamados, meus irmãos, a servirmos e entregarmos o melhor de nós, e sem esperar nada em troca. Os irmãos que saem todas as sextas-feiras, quantas marmitas vocês já entregaram? Quantas respostas positivas vocês já receberam? Muito poucas. Quantas vezes você lá na tua casa já deve ter conversado com alguém que você ama acerca do reino de Deus? Quantas respostas negativas você já ouviu dessas pessoas? Talvez uma centena, talvez até milhares de vezes. Quantas são as vezes que no entorno aqui da nossa igreja nós acreditamos no que nós estamos pregando e nós pensamos, será que isso vai ter algum resultado? Meus irmãos, nós somos chamados a servir, a nos entregar, a nos dedicar, a fazer a obra do Senhor com excelência. Nós não podemos olhar para este momento da nossa história em que nós celebramos o Natal de Cristo e nos acovardarmos diante daquilo que Ele nos chamou para fazer. Quando eu penso que Cristo fez por mim, não tem como eu dar desculpas para Ele por aquilo que eu devo fazer para Ele. Quando eu penso que por amor Ele pisou seus pés na terra e se entregou por mim, por você, por nós, por que nós ainda insistimos em entregar apenas uma parte? Por que ainda nós insistimos em fazer as coisas de qualquer jeito? Quantas são as vezes em que nós somos chamados por Deus para fazer algo e nós ainda ficamos resistentes, temos as nossas desculpas? Meu irmão, talvez seja a hora desta semana, ainda essa semana, você tem uma semana até o Natal. Talvez seja a hora ainda essa semana de você se entregar mais, entregar alguma coisa a mais, ofertar alguma coisa a mais. E quando eu estou falando em ofertar, eu não falo simplesmente de você retirar um valor financeiro do teu bolso e investir em alguma obra social. Eu estou falando de você se ofertar, porque existem coisas que nós fazemos que são muito mais valorosas do que nós pagamos. Existem coisas que nós fazemos e que nós entregamos parte de nós, que é muito mais valoroso do que entregar alguma coisa apenas especificamente. Depois de 2000 anos, me parece que nós, a igreja do Senhor Jesus, ainda caímos nesta cilada de imaginarmos que poderemos ter um grau a mais, nós poderemos ter um presente a mais, um prêmio a mais, quando na verdade nós somos convocados a entregar algo a mais pelo reino de Deus. Meu irmão, Deus não poupou nada por amor a você. Deus não se poupou por amor a você. Deus não poupou o seu próprio filho por amor a você. Se há algo quase que intocável é a vida de um filho, não é?
Se há algo que é mais valorizado do que a nossa própria vida, é a vida de quem nós amamos tanto, que são os nossos filhos. E diz a palavra de Deus: aquele que não poupou o seu próprio filho por amor a vocês, será que Ele não pode nos dar tantas outras coisas? Meu irmão, eu tenho certeza que a igreja evangélica brasileira, ela precisa entregar mais para o mundo. Eu tenho certeza que a igreja evangélica da cidade americana, ela precisa entregar mais para a nossa cidade. A igreja se entrega de várias maneiras. Algo de muito valoroso no final do ano, algo de muito precioso nesse período, que é o compartilhar e o trocar de presentes. A tradição de troca de presentes, ela surgiu muito antes da época que nós estamos vivendo, do capitalismo. A tradição de trocas de presentes do Natal, ela é uma tradição muito antiga, que remonta a este período em que eu estou contente com aquilo que eu recebi de Deus. Então, como que eu posso retribuir a Deus aquilo que Ele me deu? Se eu não posso mandar um presente para os céus, o que eu faço? Eu presentei alguém que está do meu lado. Porque Jesus fala que quando a gente dá um copo de água para alguém que nos pede, é como se nós estivéssemos dando para ele. Quando nós alimentamos alguém que está faminto, é como se nós estivéssemos alimentando a ele. Quando nós damos uma roupa para alguém que necessita de uma veste, é como se nós estivéssemos vestindo a Ele próprio. Ele toma a dor do aflito. Meus irmãos, isso daqui não é um sentido figurado, não é um sentido real, ok? É uma figura de linguagem para mostrar que Ele toma a dor. Ele se põe no lugar. Ele fala assim: olha, você quer me agradar? Você quer me alimentar? Alimente um faminto. Olha, você quer me agradar me dando um copo de água? Dê isso a alguém que está com sede. Ok, você quer cuidar de mim? Cuide de alguém que está ferido. É como se eu estivesse falando aqui: se você quiser fazer alguma coisa por mim, não faça por mim, faça pelo Fernando. Ok? Jesus está nos ensinando que nós devemos ser generosos com o próximo, diante da gratidão que nós temos a Ele por aquilo que Ele tem feito por nós. Meu irmão, divida um pouco do que você tem, compartilhe. Quando a minha irmã fez 15 anos de idade, meu pai fez um negócio incrível. Minha irmã estava preparando aquela festa de arromba. Ela já imaginava o vestido dos 15 anos, a dança dos 15 anos, isso dos 15 anos, aquilo dos 15 anos, aquilo outro dos 15 anos, isso dos 15 anos. Até que alguns meses antes da festa de 15 anos da minha irmã, nós fomos visitar um lugar lá em Rio Claro chamado Nosso Lar. Nosso Lar era um orfanato de crianças, governado pela Igreja Presbiteriana de Rio Claro. Nós voltamos daquele lugar apaixonados por aquelas crianças. Alguns da igreja queriam levar todas elas para casa. E algo de estranho aconteceu dentro da minha casa. A minha irmã chegou para o meu pai e falou assim para o meu pai: depois do que aconteceu hoje, eu não sei o que vai ser. Eu fui muito tocado por aquela visita e eu gostaria de pensar mais no próximo do que em mim. E meus irmãos, a festa de 15 anos da minha irmã foi no orfanato. Foi um momento muito lindo.
muito marcante e muito verdadeira. No próximo domingo, eu não tenho nem ideia do tanto de quilos de comidas que estarão nas nossas mesas. Você já reparou que as ceias de Natal, elas sobram para a semana inteira? Aquele monte de carne. Você já reparou que você come o dobro do que você precisava? Você já reparou o tanto que nós gastamos para manter o nosso padrão social, para celebrarmos um momento que nem é nosso? Muitas mesas de Natal no próximo domingo estarão fartas de alimento, muitas casas estarão cheias de pessoas, mas às vezes o convidado principal, o dono do momento, ele é deixado de lado. E o que ele mandou a gente fazer é deixar de lado. Como podemos deixar Jesus de lado na nossa vida, se eu sou tão espiritual, tão crente, eu me envolvo com a comunidade? Quando eu começo a viver a minha vida de acordo com o meu padrão, não de acordo com o padrão de Deus. Mas, meu irmão, talvez você possa ir neste domingo, nesta próxima semana, até o próximo domingo, pensar em alguma coisa, o que fazer, que não tem a ver só com você. Talvez você pense em dar um presente para alguém, como se estivesse dando para aquele que falou, dê para esse que precisa. Mas não há nada de mais poderoso, precioso, maravilhoso, que tem realmente valor e significado, do que oferecermos às pessoas que estão ao nosso redor o próprio Jesus. Você já reparou que às vezes dentro da igreja nós falamos muito de Jesus, nós falamos muito do que ele fez no passado, nós falamos muito das qualidades de Jesus, nós falamos muito que nós gostamos dele, mas nós nos esquecemos de ofertar, de entregar, de testemunhar, de oferecer Jesus às pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes você até vai preparar um presente para essa semana, às vezes você vai até colaborar numa obra social, às vezes você pode até fazer alguma coisa positiva para distribuir o que você tem de alguma maneira. Mas, meus irmãos, nenhum presente, nada que você preparar e distribuir e ofertar se compara a entregarmos às pessoas o próprio Jesus. Jesus mandou a igreja falar dele, e não falar dele apenas dentro da igreja, dentro do templo. Jesus mandou a igreja falar dele aos que estão necessitados, aos que estão desamparados, aos que estão desiludidos, aos que estão nas trevas. Isaías fala que ele veio e a luz brilhou para o que estava nas trevas. A terra que estava em trevas viu grande luz. Meu irmão, quero te fazer um desafio de Natal. Eu tenho falado nos últimos dias aqui, insistido sobre isso, porque de alguma maneira me parece que nós somos tímidos com relação a isso. Você tem um momento muito apropriado para isso. Você não precisa dar desculpa nenhuma nesses próximos dias para falar de Jesus, porque Ele está no centro das atenções. Eu gostaria de te convidar a desempenhar esse papel, que é o papel nosso. Do que adianta ficar falando do reino de Deus e das maravilhas do reino, das obras do reino, se este reino não está avançando entre nós, não está agregando pessoas entre nós? Quanto que nós estamos de fato envolvidos nesta dimensão do reino, não esperando apenas os benefícios do reino, mas
trabalhando como um servo do reino. Servo. O maior é o que serve. E o maior serviço é a proclamação das boas novas que Jesus nasceu. Meu irmão, o tempo é do Natal. Se você quer entregar alguma coisa significativa para Deus, como gratidão a Ele, por aquilo que Ele entregou para você, o presente nós comemoramos como o Filho de Deus que foi entregue. Apresente Jesus às pessoas que estão ao seu redor esta semana. Eu farei esse esforço, ok? Eu farei esse esforço junto com os irmãos. De em todas as oportunidades que nós tivermos, nós falarmos acerca de Jesus. Apresentarmos a Ele. Celebrarmos o nascimento dEle. Dizermos que Ele é poderoso para transformar vidas. Tenho certeza que por isso que nós celebramos o Natal de Cristo ano após ano. Para nos lembrarmos do que nós recebemos, do que nós vamos entregar a partir daquilo que nós recebemos. Amém? Vamos orar.